Estas almas que vocês desprezam, dizia Jesus, são propriedade de Deus, pertencem a Ele pela criação e redenção, e aos seus olhos são de grande valor. Assim como o pastor ama as ovelhas e não descansa enquanto uma única está perdida, também Deus, em grau infinitamente mais alto, ama todo perdido. Os seres humanos podem negar as reivindicações de seu amor, podem se desviar dele, podem escolher outro mestre, contudo pertencem a Deus, e ele deseja recuperar sua propriedade. Ele diz: como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Ezequiel capítulo 34, verso 12. Na parábola, o pastor sai em busca de uma ovelha, o mínimo que pode ser numerado. Assim, se houvesse apenas uma alma perdida, Cristo teria morrido por ela. A ovelha desgarrada do rebanho é a mais desamparada de todas as criaturas. Precisa ser procurada pelo pastor, pois não consegue sozinha encontrar o caminho de volta. O mesmo acontece com a alma que se desviou de Deus. Está tão desamparada quanto a ovelha perdida. E se o amor divino não fosse salvá-la, jamais conseguiria achar o caminho para Deus. Olha só que realidade que esse texto nos abre e que realidade sobre a nossa situação, mas que realidade tremenda também sobre o amor de Deus. Isso está escrito no livro Parábolas de Jesus. E agora nós vamos ler um texto do livro O Desejado de Todas as Nações, que diz o seguinte: por mais que um pastor ame suas ovelhas, ama ainda mais os próprios filhos e filhas. Jesus não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. Isaías capítulo 9, verso 6. Ele diz: conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. João capítulo 10, versos 14 e 15. Que declaração! O Filho unigênito, aquele que está junto do Pai, aquele que Deus declarou ser o seu companheiro, como está escrito ali em Zacarias 13, verso 7, representa a união entre ele e o eterno Deus, como figura da união que existe entre Cristo e seus filhos na terra. Jesus nos ama porque somos o presente de seu Pai e a recompensa de sua obra. Ele nos ama como seus filhos. Ele ama você. O próprio céu não pôde conceder nada maior, nada melhor. Portanto, confie. Que nós possamos confiar, querido irmão, querida irmã, entendendo essa realidade do amor de Deus por nós. E agora, o último texto que nós vamos ler está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, e nos diz o seguinte: passando em revista não os capítulos escuros de nossa existência, mas as provas da grande misericórdia e infalível amor de Deus, encontraremos mais motivos para louvar do que nos queixar. Falaremos sobre a terna fidelidade de Deus como o pastor legítimo, benigno e compassivo de seu rebanho, sobre o qual ele mesmo disse que ninguém poderia tirar de suas mãos. Nossa linguagem não se manifestará então em murmurações egoístas e descontentamentos, mas em expressões de louvor que brotarão dos lábios dos verdadeiros crentes em Deus como correntes de águas cristalinas. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmos capítulo 23, verso 6. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Salmos capítulo 73, versos 24 e 25. Que nós possamos nos alegrar em Deus, querido irmão, querida irmã,
olhando não para as páginas escuras da nossa vida, mas para os momentos em que nós percebemos aqui as grandes provas da grande misericórdia e infalível amor de Deus. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.